qual é a receita para ter uma vida feliz e completa? É isso que eu vou te ensinar agora. O primeiro passo para você ter uma vida feliz e completa, eu vou colocar na tela agora, o primeiro passo. Vamos lá. Viver com humildade e submissão a Deus. Então, se você quer ter uma vida feliz e completa, você precisa viver com humildade e submissão a Deus. Eu vou explicar isso para você. Humildade e submissão a Deus está registrado na palavra nesse versículo aqui, ó. Põe na tela para mim, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha só o que diz aqui, ó. Antes, ele dá maior graça. Deus dá maior graça, maior. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando a pessoa ela tem um orgulho dentro dela, quando a pessoa manifesta o orgulho, Deus resiste a essa pessoa. Em outras palavras, Deus não ouve, Deus não atende, Deus não se agrada, Deus não abençoa quando ele encontra em nosso coração o orgulho. Porque o orgulho é uma porta para o mal entrar. O orgulho é uma porta para o mal destruir e ele te afasta de Deus. Então, o primeiro passo para você ter uma vida feliz e completa é você quebrar o orgulho. Como assim, pastor Fernando? Por exemplo, quando a pessoa é repreendida, quando a pessoa é contrariada, quando ela ouve assim, ó, você está errado, não é assim, não faça dessa maneira. A pessoa que tem a soberba, o orgulho, ela não aceita. Ela não reconhece seus erros, ela não reconhece as suas falhas, ela não pede desculpa, ela não pede perdão, ela não aceita ser chamada a atenção, ela não aceita ser corrigida. A pessoa que tem o orgulho, ela não consegue enxergar suas falhas, seus erros, seus defeitos. Ela não consegue. Por mais que você explique, que você fale, que você ensine, ela não aceita. E o orgulho é um problema. Porque a Bíblia diz que esse foi o motivo pela qual o diabo hoje é diabo. Quem não sabe, Satanás era anjo de Deus. Mas ele foi expulso do céu, ele foi tirado da presença de Deus e ele se tornou o diabo por causa do orgulho. Então a gente tem que vigiar o coração da gente. Nós não podemos deixar o orgulho entrar. Todos os sucessos que a gente tem não vêm da gente, vêm de Deus. Se eu faço algo que dá certo, que eu alcanço um bom resultado, que eu consigo crescer, desenvolver, a primeira coisa que eu falo, glória a Deus, graças a Deus, se não fosse por ele eu não conseguiria. Por que eu faço isso? Para que nunca o meu coração venha se orgulhar. Tudo que a gente tem de bom, todos os resultados positivos que nós alcançamos, não é porque a gente é bom, não é porque a gente sabe, não é porque a gente como se diz, tem um talento maravilhoso. Não. Tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus. É claro, você tem talento, você tem qualidades, todos temos. Mas até os talentos e as qualidades vêm de Deus. É Ele que nos dá. Então, a humildade, ela vem antes da honra. Você quer ser honrado?
Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? Você precisa viver com humildade. Eu vou colocar a mesma frase. Viver com humildade e submissão a Deus. O que é submissão a Deus? É obediência. É você fazer a vontade de Deus, mesmo quando você não quer. Isso é mais uma prova de humildade. Porque a pessoa que é humilde, ela é capaz de dizer não para a própria vontade para agradar a Deus. Ela diz não para a própria vontade para agradar a Deus. Então, anota aí o versículo para você estudar depois na Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 6. É muito forte essa palavra. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz. Deus resiste aos soberbos. Ele resiste, ele não aceita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, quando Deus encontra uma pessoa humilde, ele derrama sobre ela as bênçãos dele. Mas quando ele vê no coração da pessoa a soberba, o orgulho, ele resiste, ele não atende essa pessoa. Procure avaliar. Será que em algum momento, será que em algum ponto, o orgulho está tentando te dominar? O que você sente quando alguém diz que você está errado? O que você sente quando você é contrariado? Se você sente uma raiva, se você sente uma vontade de se defender, de justificar seus erros, isso é orgulho. Se você tem dificuldade de falar assim, ó, eu errei, me perdoa, isso é orgulho. E normalmente o orgulhoso não reconhece que ele é orgulhoso. Pelo contrário, ele se considera humilde. O fato de você se considerar uma pessoa humilde já é orgulho. Ou seja, a humildade não tem a ver com dinheiro, com roupa. A humildade tem a ver com coração. Você entendeu? Quer ter uma vida feliz e completa? Primeiro passo é humildade, submissão a Deus. Segundo passo para você ter uma vida feliz e completa, pode mostrar. Perdoar. Sem o perdão, não há perdão. Sem o perdão, não há perdão. Ih, não entendi nada. Eu vou explicar. Você precisa de perdão? Sim ou não? Quem considera que você precisa da misericórdia e do perdão de Deus? Quem considera? Você precisa. Eu também considero. Eu sou pecador, eu sou falho. Eu não vivo na prática do pecado, mas eu tenho defeitos, eu sou falho. Eu preciso do perdão e da misericórdia. Então, se eu preciso do perdão, se eu preciso da misericórdia, se eu cometo falhas, se eu cometo erros e preciso do perdão, quanto mais eu tenho que perdoar. Então, pensa aí agora comigo. Vamos lá, vamos pensar junto aqui. Quem aí você já passou por algo que alguém te prejudicou? Quem já aconteceu isso? Quem aí já mentiram a teu respeito, falaram mal de você? Quem já passou por isso? Quem já foi prejudicada por alguém? Se você já passou por isso, então você tem um motivo para perdoar. A pessoa te fez mal, a pessoa te prejudicou, a pessoa mentiu a respeito de você, a pessoa te passou para trás, te magoou, te humilhou, te prejudicou e aquilo ficou marcado aqui no teu coração. Você tem um motivo então para perdoar. O perdão, ele é tão necessário porque sem ele você não é salvo. Você já parou para pensar que se Deus for tratar a gente pelo que a gente é, todos nós estaremos no inferno. Ninguém ia ser salvo. Ainda bem que Deus é misericordioso. Ainda bem que Deus perdoa. Quantos erros nós já cometemos na vida? Quem já errou na vida aí? Quem já mentiu? Quem já enganou? Quem já fez algo errado na vida? Todos nós. Todos nós já pecamos, todos nós já erramos.
Todos nós já fizemos algo que desagradou a Deus. Mas mesmo assim, Deus tem paciência com a gente. Deus tem misericórdia da gente. Ele perdoa. Ele nos dá a oportunidade de se arrepender. E por que você não vai perdoar, então, alguém que te fez um mal? Pastor Fernando, mas aquela pessoa, ela fez uma tremenda injustiça comigo. Ela me chateou muito, ela me magoou muito, ela me prejudicou muito, ela mentiu para mim, ela fez isso, fez aquilo. Não importa o que ela fez. Você precisa perdoar. Não deixa a mágoa ficar no teu peito. Não deixa. Você tem que tirar essa mágoa. Por favor, querido, querida, preste atenção nessa palavra. Perdão. Põe a palavra perdão aí na tela para mim. Há necessidade do quê? Do perdão. Mas isso está na Bíblia? Vamos conferir? Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse aí é um trecho da oração do Pai Nosso que o próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Está lá em Mateus 6,12. Da mesma forma que eu perdoo, eu serei perdoado. E isso significa dizer que se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. E a terceira coisa que você precisa fazer para ter uma vida feliz e completa é isso aqui, ó. Gratidão e ter um propósito espiritual. Isso aí é um pouquinho mais complexo, mas eu vou ensinar direitinho para você. Gratidão e ter um propósito espiritual. Eu vou te explicar agora. O que é gratidão? É você reconhecer aquilo que você tem, que você recebe. É você agradecer, é você reconhecer que você foi abençoado. Por exemplo, nós temos que ser gratos a cada manhã que a gente levanta. Você tem que acordar de manhã e falar assim: Senhor Jesus, bom dia. Obrigado por esse dia. E já fazer a oração das 6 da manhã. Todo dia. Assim que anoitece, você tem que levantar a mão para o céu e falar: Deus, obrigado por mais um dia que passou e por essa noite que está começando. E já fazer a oração das 18 horas. Você tem que olhar para a sua família e falar assim: obrigado, Senhor, por essa família. Você tem que olhar para a tua casa e falar assim: obrigado, Senhor, por essa casa. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Porque, às vezes, a gente fica olhando só para os problemas. A gente fica olhando só para as dificuldades. A gente fica olhando só para aquilo que deu errado. E as coisas que deram certo? E as bênçãos que Deus te deu? E as vitórias que você já teve? E os livramentos que Ele já te deu? Então, às vezes, o fato da gente ficar olhando só para os problemas, só para as dificuldades, faz a gente esquecer daquilo de bom que já aconteceu. A nossa vida não é só problema. A nossa vida não é só luta. A nossa vida não é só dificuldade. Tem coisas boas também, ou não tem? Quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes você alcançou algo bom? Deus teve misericórdia de você? Então a gratidão é indispensável. E um propósito espiritual. Propósito espiritual, você diga assim, ó: eu tenho que ter gratidão por tudo na vida e eu tenho que ter um propósito espiritual. O que é isso? É você ter um relacionamento com Deus. É você lembrar
que tudo é espiritual, tudo é espiritual. O mundo espiritual domina sobre o mundo físico. As coisas que acontecem no mundo físico têm total influência do mundo espiritual. Então, quando eu tenho relacionamento com Deus, obediência à palavra, quando eu tenho um propósito de oração, quando eu ando com Deus, isso tudo afeta no mundo físico. A minha vida vai ser muito mais leve, muito mais saudável, muito mais feliz. Você entendeu isso? Então, o versículo que encaixa com isso é o que está lá em Mateus, capítulo 6 também, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso aí é o relacionamento com Deus. É a oração, é o jejum, é a meditação na palavra, é a vida com Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você vai receber as bênçãos e vai ser grato por elas. Vai reconhecer as bênçãos que Deus te deu e vai agradecer por elas. E vai reconhecer que tudo vem de Deus. Nada que acontece de bom na nossa vida foi porque a gente conseguiu sozinho. Tudo é com a obra e com a manifestação de Deus.